Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho mais sobre os fluxos, a diferença entre um fluxo, um agente. Eu tenho recebido muitas dúvidas, as pessoas não sabem qual tipo de fluxo usar, se usa um agente, um fluxo, ou como fazer com o cliente que entra novamente em contato. Então eu resolvi fazer um vídeo para esclarecer essas dúvidas, porque eu percebi que é algo constante e que tem levado a muitos erros na hora de fazer uma automação. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, participar do nosso grupo do WhatsApp e também da comunidade no Círculo. A comunidade é gratuita, tem disponível para download todos os fluxos utilizados aqui no YouTube, todos os vídeos que eu posto, os fluxos e custom tools, material que eu utilizo, está disponível aqui na comunidade Next Minds. Nós temos também a comunidade Next Level, que é aqui dentro, no mesmo local, porém, ela te dá um plus, te dá acesso a arquivos extras, como esses que estão sendo mostrados aqui, algumas planilhas, alguns fluxos com acesso a planilhas que até tiram pedidos, anotam esse pedido, fazem agendamento e são novos fluxos semanais. Mas para você ter acesso a tudo que tem aqui no YouTube, dos vídeos gratuitos que eu coloco, você consegue baixar e não precisa pagar nada. Não se esqueça, se inscreva no canal, participa do grupo e entra na comunidade. Agora vamos voltar para o vídeo. Voltando ao vídeo, eu vou explicar um pouquinho mais sobre a jornada do cliente na hora que ele entra em um fluxo, para vocês entenderem um pouco essa diferença. Bom, as pessoas têm algumas dúvidas entre você entrar aqui no Flowise, por exemplo, e usar um agente comum, você usar um agente sequencial ou um chat somente com um supervisor e multi-trabalhadores. Isso também acontece no DeFi quando você muda trabalhando com um workflow ou quando você vai criar um agente com acesso ao workflow. Qual que é a principal dificuldade e diferença que eu estou vendo na conversa que eu tenho com as pessoas? Eu vou mostrar aqui na tela para vocês entenderem um pouco isso. Primeiro eu vou falar sobre os fluxos, como o N8N, o workflow do DeFi e o agente sequencial do Flowise. Existem vários outros que utilizam esse mesmo padrão. Um fluxo ele segue um padrão. Não repara no desenho, tá? Ele tem um início, um start, que seria essa primeira parte, onde a mensagem do cliente vai chegar. Vou até diminuir aqui. Após esse start, o cliente, vamos colocar aqui uma mensagem do cliente aqui. O cliente manda uma mensagem que chega nesse start. Ele passa a seguir uma sequência. Ele pode vir aqui, por exemplo, um classificador de perguntas no DeFi, ou eu esqueci o nome agora que fica no Flowise, mas também faz a mesma coisa, que ele vai classificar o texto e vai direcionar o cliente por diversos caminhos diferentes. Se é uma pergunta sobre suporte, ele vem para cá. Se é uma pergunta sobre vendas, ele vem para cá. Se é uma pergunta sobre algum outro assunto, ele segue esse caminho. E assim por diante, e você pode ir destrinchando esse caminho, criando vários outros, com outros classificadores no caminho. Qual que é a dificuldade que eu tenho visto as pessoas terem com isso aqui? A dificuldade principal é que toda mensagem que esse cliente mandar, vou até alterar a cor aqui, vamos trocar para um verde. Toda mensagem que esse cliente mandar, ela percorre esse caminho. Lá no final, ele vai ter um fim. Vamos colocar aqui assim, que seria o final. Em cada caminho desses, ele vai ter um fim. Como em cada caminho desses ele tem um fim, a mensagem chega por aqui, vem percorrendo todo esse caminho. Vamos colocar que ele veio por esse caminho aqui e chega no final. Aqui sai uma resposta que vai para o cliente. Compreendido? A questão é, o cliente recebeu a resposta e manda uma contra-resposta, por exemplo, oi, tudo bem? E aqui foi um agente falando, cumprimentando ele, ei, tudo bem com você? O cliente fala assim, eu estou ótimo, agora eu quero falar sobre isso. A mensagem não volta nesse caminho aqui, que é o que a maioria das pessoas tem tentado fazer e queria que continuasse conversando com o mesmo agente. Vamos até diferenciar aqui um pouquinho. A mensagem não vai conseguir voltar nesse aqui. Por mais que o classificador já tenha entendido que o assunto dele é vendas, a próxima mensagem dele não vai ser essa aqui que está em amarelo aqui. A mensagem vai seguir o mesmo caminho do verdinho. Ela vai vir para cá. Então, isso tem causado algumas dificuldades nas pessoas, porque eu vi que eles queriam que ela continuasse.
Como resolver isso, eu já vou falar agorinha no vídeo. Primeiro eu vou explicar a diferença, agora eu vou explicar como você resolveria essa questão. A segunda opção que a gente tem, vamos colocar aqui um 2, seria o agente. O agente, ele trabalha diferente. O próprio agente, ele vai ter diversos ferramentas, seja um PDF para ele ler, seja uma ferramenta de calculadora, diversas ferramentas diferentes de pesquisa na web. A mensagem do cliente, por sua vez, vai chegar nele. Vamos colocar aqui que a mensagem do cliente chegou nele. Ele vai utilizar a ferramenta necessária. Então pô, preciso dessa ferramenta aqui, preciso dessa aqui, preciso usar essa aqui. Ele vai utilizar uma ferramenta necessária. E após ele utilizar essa ferramenta necessária, ele vai ter a resposta da ferramenta e vai devolver para o próprio cliente. Então, se você tiver nele conectado a esse agente um memory, vamos colocar aqui um memory, que é para gravar as conversas, o que vai acontecer? Ele vai saber aonde que o cliente estava e vai continuar conversando sobre aquele assunto. Porém, você tem apenas um agente, a não ser que você tenha outras ferramentas, você pode colocar inclusive workflows aqui dentro, que tenha outros agentes, outras ferramentas, para essas ferramentas trabalharem com agentes individuais, mas a resposta sempre vem para ele e ele devolve. Ou seja, ele precisa de um prompt muito mais bem elaborado, porque a chance dele delirar é muito maior. Porque ele tem muito mais tarefa. E dependendo da complexidade do negócio, vai ser um prompt, tem que ser muito bem feito, muito bem elaborado. E temos uma terceira opção também, similar a essa, só que essa não tem lá no. A gente não vai ter exatamente igual no DeFi. No DeFi dá para você fazer colocando ferramentas personalizadas, colocando workflows, mas nativo assim, desse jeito não tem. E você tem no Flowise, que seria a terceira opção. A terceira opção ele vai trabalhar quase igual esse número 2, porém ele trabalha com trabalhadores. Ele vai ter um supervisor, que seria o seu agente de entrada, e ele vai ter diversos outras LLMs, vamos colocar aqui uma LLM, outro trabalhador e outro trabalhador. Cada trabalhador desse tem a mesma capacidade que esse número 2 aqui. Então seria como se ele tivesse vários desse número 2 aqui, que você pode conectar eles com diversas ferramentas. Então você pode conectar aqui com uma ferramenta, com um arquivo de leitura, com diversas outras coisas. Então, você vai ter vários desses para você. O supervisor vai precisar apenas de um prompt elaborado, não precisa ser tão elaborado quanto esse, porque ele não vai acionar as ferramentas. Ele só precisa entender qual a função de cada um desses agentes, e ele vai acionar o agente aciona a ferramenta, pega a resposta e devolve para ele. Ele vai formatar e vai devolver isso ao usuário. Então, a entrada e a saída, assim como nesse número 2 que a gente tinha feito, vou colocar aqui. A entrada é por aqui e a saída também. Ou seja, ele recebe e ele sai no mesmo local. Então, você tendo um memory, assim como nesse outro que a gente fez aqui, ó, você vai continuar a conversa e ele vai continuar acionando o mesmo trabalhador. Só que aí depende também um pouco mais do prompt. Você entende que são 3 ferramentas distintas e alguns problemas têm acontecido, por quê? Suponhamos que eu trabalho vendendo produto na internet e eu quero fazer uma classificação, uma qualificação de lead. Muita gente tem sofrido com isso, porque pega o lead, o lead tá frio, o lead está quente. Como que eu vou classificar esse lead? Como que eu vou, na próxima vez que ele mandar a mensagem, fazer ele seguir aquele caminho? Bom, nesses outros dois, é simples. Você vai colocar no prompt, vai explicar para ele, e ele vai seguir. Olha, se o lead estiver considerado quente, se o lead estiver em tal ponto, o usuário estiver em tal ponto, você vai seguir tal caminho, você vai falar com ele assim, assim, assim. Excelente. Você vai trabalhar com prompts, melhorias no prompt. Nesse outro caso, eu vou até apagar aqui, voltar vários passos. Nesse número 1, você não vai conseguir fazer isso. Então, o que você vai ter que fazer? Aqui nesse classificador de perguntas, aqui, aqui nesse classificador de perguntas que a gente tem aqui, seria esse. Vou até dar uma apagada nessas coisas aqui. Pronto. Nesse classificador de perguntas, você vai precisar talvez você vai precisar de um novo classificador aqui, ou adicionar uma nova etapa, que seria,
Antes dele classificar a pergunta do usuário, vamos chegar isso aqui um pouquinho para cá. Não, deixa assim. Vamos colocar um outro classificador aqui. Vamos fazer assim. Vou pegar com outra cor. Poxa. Um classificador neste ponto. Antes de você identificar a pergunta dele, você vai ter um novo classificador. O que ele vai ter? Vou colocar maior aqui. Esse novo classificador vai ter que ter o seguinte: status de usuário. Bom, é um novo usuário? Vou escrever de qualquer jeito aqui, tá? É um novo usuário? Sim. Então ele vai vir para esse classificador de perguntas, vai seguir aqui, e esses agentes precisam ter alguma coisa nele no prompt que salve se ele é o estado desse cliente. Ah, não é um usuário. É um usuário frio? Vamos colocar aqui. É um usuário frio? Bom, se ele for frio, ele vai seguir para cá. É um usuário quente? Bom, se ele for quente, ele vai vir para outro caminho. Ou seja, você vai precisar de um outro classificador aqui para você entender que tipo de usuário é. Você pode usar um classificador que vai utilizar como contexto o seu status do usuário, o estado dele, ou usar um if else, só que teria que ter mais de um. Como que você vai definir isso? Você vai ter que usar um banco de dados ou uma variável salva, alguma coisa para você salvar esse estado do cliente. Então, quando o cliente é novo, ele vai estar percorrendo o caminho, vamos lá, ele mandou uma mensagem, ele vai estar percorrendo esse caminho aqui, ele passa pelo classificador de perguntas, cai aqui, vamos supor um exemplo, né, se for uma qualificação de lead, e esse agente aqui identificou que esse é um cliente quente. Então, ele vai ter que salvar, por exemplo, num banco de dados, pegar lá no banco de dados e salvar o status dele como quente, como frio, como morno, ou a classificação que você quiser. E em caso de... E a próxima vez que esse cliente entrar em contato, esse novo aqui, esse aqui que a gente fez, ele vai ter que buscar nesse banco de dados o status do cliente para estar entendendo e sabendo por onde passar o cliente. Assim você vai evitar, porque isso aqui é o que acontece quando a gente fala com um chatbot na internet, por exemplo, em alguma empresa. Você manda lá, olha, eu quero falar com suporte, assunto é esse, é esse, é esse. Daqui meia hora você manda de novo, ele te faz a primeira pergunta de novo. E vai acontecer a mesma coisa com os leads aqui, se você não tiver isso bem feito. Então, na verdade, você vai precisar ter várias linhas de fluxos diferentes, vai ter um pouco mais de trabalho com isso. São várias linhas de fluxos. Talvez, se você utilizar IA, um classificador de perguntas aqui, você vai gastar um pouco mais de tokens com isso, porque você vai, cada classificador desse vai ter um GPT, no caso aqui do DeFi, por exemplo. Então, você vai ter um classificador, vai ter um GPT. Então, isso pode complicar um pouquinho mais. No Flowise, tem uma particularidade. A gente tem aqui no Flowise, no Agent Flow, eu vou vir aqui em um agente concierge. A gente tem um state, que já é esse estado de usuário. Então, você pode criar um parâmetro aqui no state e você vai fazer aqui ele salvar o estado do usuário. E na próxima vez, aqui no seu start, aqui no seu próprio start, porque ele já tem o start do Flowise, ele já tem LLM nele. Ele já tem uma LLM grudada nele que vai servir para tudo. Então, você vai vir aqui, colocou o start, colocou no state, condicional. Se ele for, se o state dele, você pode usar esse estado no lugar de ligar no banco de dados. Se o estado dele for quente, vai para cá. Se for frio, vai para lá. Então, é tudo como eu expliquei aqui para vocês com esses desenhos feios, mas é esse que é o funcionamento para você ter bem a noção. Então, como que eu uso? Depende de projeto. Eu não posso falar que eu uso sempre agente sequencial, que eu uso sempre agente normal, que eu uso sempre supervisor. Eu gosto muito do supervisor, porém não é todo projeto que vai dar certo. E os prompts, quando você trabalha com agente supervisor, tem que ser ainda mais bem feitos. Acho que 80% dos erros que acontecem quando você está ligando não é a ferramenta, é o prompt. Então você vai precisar estudar muito bem o prompt. Para evitar que ele delire, que ele use a ferramenta errada, que ele não formate e ser específico ao máximo mesmo. Por exemplo, eu quero que ele use a ferramenta X e ela me dá um retorno. Mostre para ele quando que ele vai usar, qual que é o formato do retorno que ele recebe e como que você quer que ele interprete. Tem que ser detalhe. Como tinha um comediante, se não me engano, na Praça é Nossa, que falava que era tudo nos mínimos detalhes. A LLM é isso, é igual aquele cara da Praça é Nossa. É tudo nos mínimos detalhes, senão você vai ter problema com seus clientes, ele vai delirar e isso vai te causar muito dor de cabeça. Bom, o vídeo de hoje era mais explicativo, não é tão prático, eu só mostrei para vocês alguns detalhes para vocês entenderem.
Só mais uma coisa, se você estiver usando um agente direto no GPT, que não seja nessas ferramentas, você perde muitas dessas coisas aqui. Você vai ter somente ferramentas disponíveis lá. Porque aqui, se você utilizar um agente, por exemplo, aqui no Flowise, você consegue acionar outros agentes, ter outras coisas. No DeFi também. Lá diretamente, se você usar um agente GPT direto no WhatsApp, você perde isso. Então você vai perder bastante coisa que você poderia fazer com fluxos. Bom, o vídeo de hoje é só isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, entrar no grupo, entrar na comunidade, para estar conversando, a gente bate bastante papo e vão se ajudando. E na medida do possível que eu consigo, vou tirando dúvidas de todo mundo lá dentro. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.